A Intisicada com Melissa Bergonzi. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Olá, minha audiência preferida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Michael Rafael Matoso, ele que é sócio da Matoso Novaes Advocacia e também presidente da OAB Camboriú. O nosso bate-papo hoje é especial para advogados e advogadas que querem conhecer um pouquinho do presidente da OAB Camboriú e também entender um pouco de empreendedorismo, marketing digital, tem muito papo bom. A gente volta já. Olá, audiência, tudo bem? Voltamos aqui com o Michael Rafael Matoso, ele que é advogado, sócio da Matoso Novaes Advocacia e presidente da OAB Camboriú. Michael, posso chamar de Michael ou claro, doutor, né? Michael? Óbvio. Michael, então, Michael, obrigado, né? Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Imagina, Mel, tu sabe que o teu convite é uma ordem, né? Não é nenhum convite. Oh, querido. Michael, já vou abrir com a pergunta tema. O que é que deixa o Michael Matoso intisicado? Intisicado. Tá. Essa pergunta, Mel, até eu tive que refletir alguns momentos para poder realmente ser uma resposta honesta da minha parte, sabe? E quando nós somos advogados, falam muito, o advogado trabalha muito com justiça, busca justiça e tudo mais. E faz sentido. O nosso trabalho é esse, buscar justiça. Mas para mim, eu já tenho meio que uma coisa certa no mundo de que injustiça faz parte da vida. Então, não tem como ficar intisicado, ficar nervoso com essa situação, porque vai acontecer, injustiças acontecem. E eu fiquei pensando, mas o que me deixaria então intisicado? Intisicado. Intisicado. E eu acho que uma das coisas que pode ser controlada e que que pode me deixar intisicado mesmo é falta de caráter. Porque olha só, falta de caráter é uma coisa que a pessoa escolhe. Você escolhe não ter caráter, você escolhe ser um mau caráter. Não foi uma ocasião ou algum fator externo que levou você a ter um mau caráter. E pra mim é bem isso. Eu acho que o que me deixa intisicado com a vida e com qualquer situação é a pessoa que não tem caráter. Eu acho que o principal pra mim é isso. Isso tem a ver também um pouco com a escolha da tua profissão, não tem, Michael? Porque a justiça, tudo bem, tu vai lá e, né, você busca justiça sempre em todas as tuas atuações, né? O advogado existe para isso. Mas, assim, o mau caratismo também, a justiça às vezes cabe bem nele, né? É como se fosse não uma vingança, mas como se fosse um tapa na cara da pessoa, eu acho que são duas situações, Mel. Aqui, assim, dentro da advocacia, não é raro, às vezes, acontecer de que nem sempre quem tem razão é quem ganha. Então, às vezes, acontece injustiças porque talvez a pessoa não consiga, tecnicamente falando, provar o direito dela. Então, dentro da profissão da advocacia em si, existe a questão da injustiça, que é uma coisa que, infelizmente, acontece. Mas eu acho que mais essa questão, eu levo mais como talvez uma lição para minha vida, sabe? É mais um princípio. Entendi. Que me norteia. O que tu tá falando é aquela pessoa, aquele cara, aquela mulher que te sacaneia por trás, que, enfim. Não é assim relacionado com a advocacia. Eu acho que também. Que depois influencia... tu vai levar esse caso pra justiça. O que alguém te feriu, tu vai levar isso pra justiça. Não, é uma coisa mesmo como coisa de vida mesmo, sabe? Até porque eu acho que eu separo bem, assim, minha vida profissional com a minha vida pessoal, sabe? Mas essa é uma coisa que, quando eu penso como um princípio da minha vida, inclusive dentro da OAB ou na minha vida pessoal ou como na advocacia, uma coisa que me deixa muito puto da vida mesmo, sabe? Coisa que eu não... É difícil pra mim admitir isso. Legal. Michael, quantos anos você tem? 32. 32, tu é super novo. Vamos lá. Você é presidente da OAB Camboriú, está como presidente, foi eleito agora. né, sócio de um escritório de sucesso. Uhum. Como é que foi essa trajetória? Quem era o Maicon? Quem foi o Maicon lá? Onde que o Maicon nasceu? Qual que foi o caminho do Maicon até chegar nesse momento presidente da OAB Camboriú e sócio aí de um baita de um escritório?
Tá, então essa também é uma pergunta complicada de responder. Falando sobre a minha vida, eu venho do interior do Paraná, sou de Cruz Machado, é muito interior, tem 25 mil habitantes a cidade. Meu conterrâneo e eu sou do Paraná e não Também. sei onde fica Cruz Machado. Perto de União da Vitória, na divisa com Porto União, bem na divisa ali. É Tá. bem pertinho, mas é super interior, sabe? Tanto que às vezes sai um porta, um leite, que sai. O meu sai também, toda hora. Daí eu saí do Paraná, vim para Balneário para fazer faculdade aqui, fiz Direito aqui na Univale. Inclusive, curiosidade, até o 4º período eu odiava Direito. Eu fiz porque eu fui bolsista, eu ganhei a bolsa. Já que eu tô com a bolsa, vamos ver o que a vida me tem para me oferecer. E daí depois ali do 4º período eu comecei a fazer estágio no fórum e fui pegando gosto pelo Direito. E pela advocacia fui tomar gosto, assim, lá pelo 7º, 8º período, quando fui fazer estágio no escritório, que é com o Dr. Rafael Souza, que foi um dos grandes mentores na minha vida. E daí com ele fui aprendendo assim a gostar da advocacia, sabe? Daí depois tive experiências não tão boas dentro da advocacia, quando fui trabalhar mais como bacharel de direito, ainda não como advogado, tive uma experiência péssima de vida, que inclusive até é engraçado quando me perguntam isso, porque no começo, ou muitas vezes na minha vida, eu não soube para onde eu queria ir, mas eu sempre soube para onde eu não quero ir. Isso é então, assim, ótimo, né? eu tinha muitas coisas que, assim, olha, tudo bem, eu não sei exatamente o caminho que eu quero trilhar, mas eu sei que se for por aqui eu não quero. Então, eu tive muitos exemplos na minha vida do que não fazer. E, às vezes, os exemplos do que fazer é uma coisa que talvez falte, assim, tudo bem, o que eu tenho que pensar agora, ou pensar alguma coisa diferente, porque até na questão profissional, na advocacia, o direito, o advogar é muito fechado, é muito regrado, é muito formal, uma profissão muito formal, sabe? E eu não sou formal. Então, eu sempre tive esse problema meu, assim, de poder adequar a minha vida pessoal, o meu jeito de ser com a advocacia. Quem é o Maicon, né? Que não é um advogado formalzinho, vai botar sua terninha, apesar de estar de terno hoje, mas que vim elegante pro teu programa. Obrigada. Mas eu não é uma coisa que, assim, é da minha essência, sabe? Ser uma pessoa formal. Eu sou muito informal em tudo, sabe? E isso foi meio difícil para mim poder ter exemplos do que seguir. E para concluir então a história, eu sempre tive exemplos do que não seguir. Isso para mim é o que eu tenho até hoje. Então, às vezes, quando eu penso que talvez eu esteja fazendo como uma pessoa que não é um exemplo para minha vida, ela faria isso, eu não vou fazer. E como é que foi se encaixar, Maicon? Realmente você enfim, é diferente mesmo. Você quebra esse padrão, né, da advocacia, que é o doutor, a doutora, sempre mais sisudo, falando difícil, né, trazendo palavras difíceis, enfim. Como é que foi você se acomodar aí nesse laranjal? Olha, sinceramente eu não sei te dizer, só que uma coisa que eu penso, que até te respondendo na tua primeira pergunta ali, sobre que é a questão de caráter, é que se eu exijo que outra pessoa tenha caráter, eu também tenho que ter caráter com a pessoa. E o meu caráter é esse. Então, assim, eu sempre vou ser de brincar, eu sempre vou ser informal, eu sempre vou ser mais leve com a vida. Eu não sou uma pessoa sisuda, uma pessoa formal, uma pessoa séria. E cara, se a minha advocacia não for assim, eu vou fazer o quê? Então, isso deve ser bacana, assim, até para você conversar com teus clientes, né? Por exemplo, que Sim, isso aproxima mais, acho que a pessoa fala mais, se sente mais à vontade. Uhum. Não, isso é bem interessante porque, assim, a advocacia tem aquela questão do formalismo, mas muitas das vezes, ou eu diria quase que todas as vezes, os clientes querem simplesmente sentar e tomar uma cerveja e falar do problema dele. E a gente senta, toma uma cerveja, pede uma pizza, come, tudo certo, entendeu? Não precisa daquele formalismo de um jantar com canapés e caviar e champanhe. Não, uma cerveja com um petisquinho tá ótimo. Então, eu acho que isso que eu levo pra minha vida e levo com todo mundo, assim, com quem trabalha comigo também sou assim. Hoje no meu escritório, como você falou, graças a Deus, é um escritório bem grande, eu tenho o meu sócio, que é o Dr. Aldo. Nós somos quase 10 pessoas dentro do escritório trabalhando, então, se não for leve com eles, você leve com quem? E eu sou assim. E sou assim com o pessoal, sou assim dentro da OAB, sou assim no meu escritório, sou assim na minha vida. Sou leve. Algum juíza já te puxou a orelha ou não? Alguém já te puxou a orelha e falou, pô, Maicon, baixa a bola, fica mais quadradinho aí? Eu não sei te dizer isso, mas talvez vontade já tiveram. Porque teve algumas que eu já aprontei também. Que às vezes eu fico, nossa senhora, se eu tivesse feito isso... Pode contar pra gente um exemplo? Não, melhor deixar. Melhor deixar um pouco em off isso. Tá. Mas pra ter uma noção, vou te contar só o milagre. Eu cheguei a levar o Papai Noel pra uma audiência.
Então, a partir disso, eu imagino o que aconteceu numa audiência. Que era literalmente o Papai Noel dentro de uma sala de audiência. Mas o Papai Noel fazia parte do processo? Sim. Ah, tá. Coitadinho. Mas daí ele foi de Papai Noel? Claro. Ah, E chamei o Diarinho pra fazer a reportagem. Shopping e tal, processo Papai Noel. O resultado foi um bom acordo. Olha. Entendeu? Só que a gente não pode contar, né, muito, pra em detalhes e tal. Não pode... Tem algumas regras, né? A Tem, OAB tem. estabelece algumas Tem, regras que a gente não pode... Isso, até essas questões de regras e publicidade são uma coisa que, assim, eu às vezes até acabo pecando, às vezes, que às vezes eu me passo um pouquinho e devo falar, não, opa, tenho que apagar esses stories porque infringiu o código de ética. E acontece, tá? Então, não é porque eu estou na presidência da OAB, que eu estou representando uma classe, que eu também não vou errar. E as questões de publicidade para advogados tem várias discussões, tem uma grande discussão sobre uma reforma, a história do Rio, do TikTok, Sim. sabe? Opa, E precisa mesmo fazer que essa ter, reforma, o né, mundo Maicon? mudou. Porque tá atrasado, né? O código da OAB, pra você ter uma noção, o código de ética da OAB é de 94. Nós não tínhamos nem internet naquela época. Então, como é que você vai aplicar hoje o código de 94 Sim. em 2022? É muito tempo de diferença. Até nessa eleição houve uma discussão, abriu-se um pouquinho mais, né? Nessa última eleição da OAB. Isso. Ah, não, permitiu-se... Foi um passo à frente, mas ainda tá mas bem assim, mais ou menos, né? Eles deram um passo à frente na questão da legislação publicitária para a campanha eleitoral, que foi um avanço, mas mesmo assim foi assim, um avanço curto. Mas já teve alguma coisa, sabe? Não dá pra gente reclamar também. Melhor do que nada. Porque é aquela coisa, infelizmente para a OAB ainda é aquela situação do advogado, tem que se formar, passar na prova da OAB, pegar sua carteirinha, abrir seu escritório, cruzar as mãos e esperar o cliente chegar e cobrar seus 10 mil reais numa consulta. Porque na prática não acontece isso. Nunca vai acontecer isso. Então, é complicado, assim, se você adequar o que a lei tem com o que na realidade acontece. É bem complicado isso. Eu imagino, até porque tem vários usos também da internet, né? Quando a gente reclama, eu que trabalho com isso, né? Quando a gente reclama ainda dessa legislação, dessas regras mais rígidas, a gente está pensando no bom uso, mas tem muita gente que usa completamente errado, né? É muito advogado que ainda... Você é um cara que usa bastante a internet, inclusive, para nossa audiência que está aí. O Dr. Maicon usa tanto profissional quanto pessoalmente, é um usuário, um hard user do Instagram, dos stories, enfim. É isso, né? Se você usa bastante, você consome bastante também. Então, você deve ver alguns pares aí, não querendo falar mal de fulano ou ciclano, mas não. A gente vê alguns exemplos ruins aí, né? Sabe que tem um ponto sobre essa questão de ter advogados na internet que eu tô refletindo, não tenho uma ideia bem madura sobre isso ainda. Só que eu acho que os advogados estão falhando em algumas coisas que não é necessário. Que é, às vezes, o quê? Da pessoa sempre usar a internet achando que está fazendo uma coisa legal e quando é o mais do mesmo. Sabe, assim, eu não sei se eu posso estar, como eu falei, não é uma ideia madura e fechada na minha cabeça ainda, mas eu tenho muita visão que, assim, que o advogado ainda pensa com a cabeça lá de 94, com a lei de ser um bom moço, sério, comportadinho, dentro das redes sociais. E rede social não quer aquela pessoa sisuda, comportadinha, que vai ficar repostando notícia do STF. Sabe? Então, eu acho que ainda tem muito advogado que peca por isso, de querer aplicar uma lei muito antiga, ou um costume muito antigo, melhor dizendo, numa coisa que não é tão mais antiga, é muito mais versátil, muito mais ágil, muito mais rápido. E o que eu vejo também é muita gente se perder. Porque, por exemplo, o teu produto fim, né? O Dr. Maicon, a tua profissão é a advocacia. Sim. Né? Você não é um criador de conteúdo, como a gente já entrevistou aqui a Tabata, por exemplo. A Tabata vive disso. Ela tem lá mais de 25 mil seguidores dela, enfim, ela vive disso. Ela é uma criadora de conteúdo, uma produtora de conteúdo digital influencer. O Dr. Maicon, não, ele é um advogado. Então, você usa a internet, claro, para si. Temos aí várias finalidades, né? Mas você não usa a internet como um criador de conteúdo. E eu acho que tem muita gente que mistura isso, né? Que sai, esquece da sua profissão principal e acha que virou um TikToker. Sabe, essa questão, assim? Eu acho que talvez seja um pouco mais essa minha veia empreendedora que eu tenho. Mas uma coisa que eu penso muito é que você tem que
com o cliente, você não tem que mostrar para ele que você é o advogado fodão que conseguiu levar uma tese pro STF, que foi julgado e tudo mais. Cara, você tem que criar laços com o teu cliente. Então, assim, eu gosto muito hoje de mostrar a minha vida, porque a minha vida é como de qualquer outra pessoa. Sim, você é bem sem filtro, inclusive, né? Eu vou lá Michael sem filtro. Eu vou lá e falo, assim, as coisas que eu faço hoje. Hoje foi um dia que eu tava na academia de manhã lá e tava postando que eu tava errando umas cambalhotas lá. E falei, cara, eu vou postar porque eu tava fazendo isso ali mesmo. E da mesma, tinha muitas pessoas dando risada comigo ali depois e conversando sobre isso. E for pegar, assim, métricas de alcance do Instagram, por exemplo, quando eu posto a minha vida pessoal, o engajamento é muito maior do que eu ir lá e postar um conteúdo jurídico. Por quê? Porque as pessoas não querem saber o conteúdo jurídico. Eu estou contratando um advogado que resolva o meu problema com a justiça. Mas com quem vai resolver para mim? Uma pessoa que é parecida comigo. Uma pessoa que faz a receita errada e posta que deu errado e tá tudo certo. Ou que vai pra academia, faz tudo errado exercício, ou que vai tomar um chopp com os amigos no final de semana e tá tudo certo. Porque eu tenho que criar laços e não mostrar que eu sou bom. Barreiras, né? Exato, boa. Não criar bem muros. Pensado. Exato. Exatamente. Muito legal. É porque você realmente quebra essa coisa do Michael, presidente da OAB, o advogado, né? E a pessoa. Você quebra esse mas paradigma. Assim, eu não sei se é graças a Deus ou muito treino, sabe? Mas quando nós precisamos nos posicionar enquanto presidente da OAB, é uma coisa que eu faço e faço muito firme. Sim. É uma das coisas que eu mais defendo hoje, a questão da advocacia, principalmente em Camboriú, que é onde eu sou lá, represento eles. Então, ali, se tiver, por exemplo, algum problema de prerrogativa como advogado, ou alguma coisa que realmente vá atingir a classe, daí a gente esquece o Michael que vai pra academia, que faz receita errada, que toma um chopp, e daí o negócio é mais embaixo, a conversa é séria. É isso mesmo que a gente vai falar no próximo bloco. Vou pagar meus boletos, a gente vai dar um tempinho para pagar os boletos e já volto. Fica aí. O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez, ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Packer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Packer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país. Uma empresa feita de valores que, ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Estamos de volta aqui com o Michael Matoso, ele que é sócio da Matoso Novaes e também presidente da OAB Camboriú, num papo muito bacana. A gente fomos pagar os boletos, agora já voltamos. Estão pagos já? Estão pagos. Então fechou. E, Michael, realmente você quebra, né? A gente estava falando de criar pontes, né? E não muros, e você realmente quebra esse conceito que a gente tem. E você trouxe uma coisa super importante, que é assim, não importa, não é o que eu mostro no meu Instagram, o fato de fazer, sei lá, academia, crossfit, o fato do seu uso na internet, isso não, de maneira nenhuma, muda a tua competência e posição frente à OAB, né? E aliás, como é que tem sido enfrentar esse desafio, Michael? Olha, a OAB é um filho, tá? É um filho que já estou há 8 meses cuidando ali, é trabalho quase diário dentro da OAB. A gente tem uns grupos dos presidentes, né? Então tem as outras presidentes aqui da região, que por curiosidade eu sou o único homem da regional. Olha só. Eu acho bastante interessante isso, apesar de que, às vezes pode soar um pouco sexista falar isso, mas eu sou o primeiro homem presidente da OAB de Camboriú. E eu sou o único homem que representa toda a regional do litoral enquanto presidente da OAB, que Itajaí, Balneário, Tijucas, Itapema, todo esse nosso grupo aqui são mulheres. Então eu sou o bendito fruto das mulheres ali, sabe?
E a gente troca muita experiência justamente sobre isso, sobre as questões, as dificuldades de estar na frente da OAB. Porque não é fácil, gente. Assim, ó, é problema atrás de problema. E são, assim, desde os problemas mais pequenos até problemas graves. Graças a Deus também, assim, nesses 8 meses de gestão, eu não tive nenhum problema hoje enquanto prerrogativa de advogado ou alguma coisa séria como advogado. Eu acho que essa questão da construção de pontes e não de muros tem sido um facilitador para toda a nossa advocacia ali em Camboriú. Hoje, inclusive, até me aproveitando aqui, nós temos uma reunião dentro da Prefeitura de Camboriú e estamos com 2 projetos assim, sensacionais, que foi de diálogo da OAB junto com a administração pública e que vai ter um impacto muito, muito grande dentro de Camboriú. Então, tem deles até se expande para as questões além da advocacia. É uma proposta muito boa. Você já pode contar? Não. Então, eu prefiro não contar esse segundo, porque assim, começamos a trabalhar nele agora. O primeiro é um que envolve as prerrogativas dos advogados, que vai para sanção agora, para a Câmara de Vereadores, depois para sanção, né? Tem que ter a aprovação da Câmara de Vereadores, que é uma defesa de prerrogativas dos advogados dentro da administração pública. E o segundo é um pouquinho, é o mais... digamos até, inclusive, que seja uma das maiores bandeiras da nossa campanha e que, assim, graças a essa construção de pontes extremamente apartidária de sentar, temos um problema, vamos sentar, conversar e resolver, que a gente está conseguindo trabalhar agora junto com a Prefeitura e vamos encaminhar, talvez, esse ano ainda para aprovação. E logo eu volto para contar aqui. Aprovando, você volta. Volto para contar. Legal. Mas, inclusive, tudo isso que você está trazendo... Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Esse lance da OAB, essa dedicação toda, porque tu tem um escritório também. E uma curiosidade minha mesmo. Como é que é você ser um presidente, né, de uma entidade do porte da OAB e continuar a vida no escritório? É uma loucura isso. Dá tempo? O doutor Aldo que ficou lá teve que pegar a sua mochilinha também? Como é que ficou? Olha, foi assim uns 2, 3 meses de um caos administrativo dentro do escritório. Porque nós tínhamos sempre muito fechadinho, assim, algumas carteiras que nós montamos no escritório. Então, o Aldo hoje cuidava de toda a carteira civil, eu ficava com a trabalhista e com a previdenciária, e nós dois fazíamos a empresarial. E quando veio a OAB, então deu uma bagunçada que nós tivemos que nos reformular tudo. Graças a Deus, contratamos o Diego também, que é um consultor nosso. E ele conseguiu nos ajudar, assim, a colocar a casa em dia. Assim, também, né, de novo, graças a Deus, mas não tivemos nenhum problema, assim, para fora do escritório. Então, com algum cliente que teve algum prazo perdido, alguma coisa assim, nada, não aconteceu nada. Mas foi aquelas coisinhas internas. Ai, faltou tirar a nota fiscal, faltou pagar esse boleto, faltou pagar essa conta de luz. Então, algumas coisas ali... um rearranjo faz normal tivemos ali, que fazer perder uma coisa ou outra. Exatamente, esse nosso rearranjo todo do escritório foi feito. Então, hoje o que acontece? Eu tenho 2 dias, praticamente 2 períodos da semana que eu fico exclusivamente na OAB. Então, toda terça-feira de manhã e toda quarta-feira à tarde eu estou na OAB. Ah, legal. E o resto da semana eu fico ali. Vou na OAB, tô no escritório, tô na rua, tô correndo pra cima e pra baixo. Fica à disposição, né? Tem que ir pra Floripa, nas reuniões, enfim, né? Exatamente. Viajar bastante. Isso, Mas a gente tá conseguindo, sim, se rearranjar dentro do escritório. Ainda bem também, né? E olha que bacana, isso que eu queria trazer, assim, pra nossa entrevista também, que é essa tua veia empreendedora. Então, a gente tem o Maicon, que tem a sua veia forte pro marketing digital, né? Para essa área do aparecer, né? E do bem aparecer, né, gente? Vocês entenderam. E tem o Maicon também muito ligado à área do empreendedorismo. Você acabou de falar, né? Você trouxe um consultor para o escritório, né? Que é o Diego. Beijo, Diego Martins, consultor. Nosso colega de Acibalc. O Maicon também é associado da Acibalc. Mas, enfim, você traz um consultor com essa tua veia, né? Fala assim, vamos arrumar isso aqui. Traz um consultor pensando na gestão do escritório. Vocês lançaram agora, que eu também quero que fale, o programa Start, que é muito inovador. Então, você tem essa veia empreendedora, tem esse olhar para mentoria, busca consultoria para a gestão do escritório quando precisa. Então, assim, uma coisa é ser um ótimo advogado, mas também você trabalha muito bem todo esse outro lado que a gente não aprende na faculdade, não aprendeu na escola, não é? Né? Você utiliza muito bem para o escritório. Tá. De onde vem isso, Maicon?
Da busca por valores, Mel. Porque, assim, advogar não é só litigar, não é só ganhar processo, não é só fazer dinheiro. Envolve muitas outras coisas. E essas coisas todas são importantes, como ganhar dinheiro é importante, mas ela é uma coisa acessória, ela não pode ser o teu objetivo principal. E eu com o Aldo, nós tínhamos muito isso quando nós começamos em 2014, vamos ganhar dinheiro junto, coleguinha, vamos lá, entendeu? E nós tínhamos essa questão, essa visão de, tipo, vamos ganhar dinheiro junto. Aí entrou o primeiro estagiário e continuamos, vamos ganhar dinheiro junto, sabe aquela empresa familiar. Uhum. E chegou um momento que, assim, nós estávamos com 6 ou 7 trabalhando dentro do escritório com a mesma pegada de vamos ganhar dinheiro junto, amiguinho. E não é assim. Primeiro, isso aqui temos que entender que a advocacia, a empresa Matoso Novaes, é uma empresa. É uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica tem que faturar, uma empresa tem que entregar valores, tem que entregar resultados. Então, entender que o teu escritório ou a tua advocacia tem que ser visto como uma empresa qualquer, que tem que ter todos os seus valores e que no final tem que dar lucro. Senão, vai à falência. Sim. Então, foi muito nessa pegada de ter os valores muito alinhados com o escritório e depois sempre entender principalmente, e daí que é o mais difícil, tá? Entender que dinheiro é sempre a consequência e não o resultado. Então, assim, quando você fala, por exemplo, a questão da mentoria, eu tenho uma coisa de querer ajudar sempre as pessoas. Eu tenho, assim, qualquer pessoa que for me mandar um WhatsApp agora, às vezes demora para responder, mas eu não consigo deixar de um dia para outro sem responder ou ajudar ou dar qualquer, sabe, satisfação do que ele me pediu. E faço de coração mesmo. Modelinho tal peça, tô com um problema assim, eu sempre ajudo todo mundo. Compartilha conhecimento mesmo. Com todo mundo, não me importo. Uhum. E a mentoria foi para isso, então surgiu o primeiro programa da mentoria, foi para mostrar para os jovens advogados que, olha, vocês estão pegando a carteirinha agora, sua credencial, vocês são advogados. Todas as partes técnicas da advocacia vocês aprenderam na faculdade, vocês passaram na OAB e estão habilitados para fazer isso. Mas tem o outro lado da moeda. Então vamos sentar aqui e vamos conversar com vocês. A falar sobre marketing, a falar sobre faturamento de uma empresa, a explicar que tem que pagar conta, a explicar que o advogado tem que pagar ISS, tem que pagar os seus impostos. São coisas que na faculdade ninguém ensina para nós. Então a gente montou a mentoria justamente para isso, para mostrar esse lado da advocacia que os advogados têm que saber. E que pode dar uma dor de cabeça, porque o doutor tem que pagar suas contas também. E então, a gente já fizemos, acho que 3 ou 4 rodadas de mentoria, já passaram ali uns 20 advogados pelo escritório, que é um programa que a gente fez bem quadradinho. Ele, assim, são 8 encontros que nós fazemos. Até agradeço a Una aqui, que sempre nos ajuda no dia de marketing, uma empresa que sempre ajuda nós um monte. E daí agora estamos montando esse ano, que foi uma parceria com a Unisul, inclusive, de montar o programa Start. Ainda ele é uma ideia bem embrionária, nós estamos criando ele, mas qual que é a ideia? Também para uma pegada empreendedora. Uhum. Questões técnicas você consegue ensinar qualquer pessoa. Questão comportamental, não. E o maior índice de ruptura de contratos de trabalho, por qualquer relação comercial que você tenha, não é pela questão técnica, é pela questão comportamental. Sim. Então, o que nós fizemos com o Start hoje? Nós pegamos alunos de qualquer período, trazemos para o escritório por 3 semanas, eles passam 1 semana em cada área do escritório, e aí eles aprendem um pouco de cada coisa. Um pouquinho de empresarial, um pouquinho de civil, um pouquinho de previdenciário, um pouquinho de tudo. Uhum. E nesse 3, 4 semanas que eles ficam conosco, para nós, a gente entende, consegue captar as questões comportamentais de que, tudo bem, isso aqui pode ser uma pessoa legal para nós contratar um dia como estagiário ou indicar para alguém que tem uma afinidade um pouco maior, porque também tem que ter a questão que não é bom para Matoso Novaes, não vai ser bom para o XYZ. Então, a gente tem esse programa para isso, para poder passar esse conhecimento mais do dia a dia da advocacia para os acadêmicos e para nós poder ter esse comparativo, esse banco de fatos de comportamento. Então, para nós, uma experiência bem sensacional mesmo, sabe? Com todo mundo no escritório. Deu uma mudada, assim, dá aquela oxigenada, uma coisa diferente. E tá bem legal. A parceria com a Unisul também, que foi incrível. Quando a gente apresentou para eles o projeto, assim, eles abraçaram total conosco. O Jackson, que é o coordenador do curso de Direito, ele é um dos que mais nos apoiou. A professora Silvia, a Raquel também, que também é da Unisul. Então, assim, é um programa bem interessante. Inclusive, a gente quer começar mais uma rodada agora em setembro, quando passar um pouco de turbulência do mês do advogado, que tem os detalhezinhos com a OAB. Mas quer voltar a fazer com eles também, que é muito legal mesmo, sabe? Para fazer
mostrar para o acadêmico de direito que não é só abrir um livro, estudar e fazer uma Essas prova da duas OAB. ideias, Maicon, tanto da mentoria quanto do programa Start, elas vieram de dentro de você, assim, quando saiu da faculdade, falou, pô, ninguém me ensinou isso, ninguém me deu um caminho das pedras. É isso que tu pensa quando pensou nesses Na programas? verdade, não, que assim, eu gosto muito de consumir muito produto sobre empreendedorismo. Então, assim, eu ouço muitos podcasts do Primo Rico, ouvia bastante. Legal. Da Natália Arcuri, então eles sempre falavam algumas coisas sobre isso, ou ouvia alguma outra pessoa falando, algum grande CEO de alguma empresa, que eu gosto muito de assistir documentários, coisas assim. Aí vem a ideia da cabeça, assim, às vezes trago pro Aldo, ou vice-versa, assim, a gente tem um quadro no escritório Granão de Vida, que a gente fica rabiscando as ideias sempre. E daí a mentoria surgiu, foi mais ou menos assim, vamos fazer uma mentoria? Vamos. Como? Daí fomos escrevendo no papel, riscando e troca e vai e volta. Montamos ela, 8 encontros, fechadinhos, bem bonitinho. Aí agora com o Start, foi a mesma coisa, de pegar, riscar no quadro ali a lousa e fazer e montar ele e botar pra frente. Que legal. Uma coisa que você me contou uma vez foi que o crescimento do perfil, tanto do escritório quanto o seu no Instagram, também trouxe muita gente perguntando, muita gente que eu digo, muitos colegas, né? Uhum. De profissão, tirando dúvidas ou às vezes cumprimentando e daí acaba criando esse laço, enfim. Então, a mentoria também organizou um pouco isso, né? Tem essa questão de fazer o networking, né? Que a gente fala bastante dentro da advocacia. Nem dentro da advocacia, mas nas questões empresariais. E como é importante você ter um networking apurado com todo mundo, porque a gente advogar, assim, você tem que ter um contador próximo, tem que ter, às vezes, um psicólogo próximo, tem que ter um médico, um arquiteto, um topógrafo, sabe? Então, você tem que ter toda essa gama de profissionais que te auxiliam. Marceneiro. O marceneiro. Para os móveis do escritório. Os móveis, exatamente. Então, foi muito disso. Sabe, sei lá, é uma construção de várias coisas há quase 10 anos já com o escritório, sabe? Então, 8 anos eu com o Aldo advogando junto, mas eu estou formado desde 2012, inclusive 10 anos de formado agora em dezembro. Olha. Então, é muita coisa que vai acontecendo, a gente vai pegando o que dá certo de um lado, o que dá errado do outro, vamos montar, focar no que deu certo, melhorar, o que deu errado, volta para aquela categoria não fazer, sabe, para a caixinha do não fazer, e já vai indo. Legal. Maicon, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui, por ser sempre essa pessoa, né, esse profissional e essa pessoa de sorriso largo e sempre compartilhando muito conhecimento. Você realmente é uma pessoa muito generosa quando se trata de conhecimento e quando se trata de fazer laços. Então, agradeço muito sua presença aqui e sua presença na minha vida de maneira geral. Imagina, mas tu sabe que tu mora no meu coração, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade sempre. Você e a Silvia, ó, dá um beijo para as duas, né? Obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência mais uma vez. Conversei aqui com o Maicon Matoso, ele que é presidente da OAB Camboriú e sócio da Matoso Novaes. Um beijo para vocês e até a próxima semana. A Intisicada com Melissa Bergonzi. Oferecimento. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado.